Atos capítulo 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levanta-te direito sobre teus pés." E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: "Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós." E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: "Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações." E, dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Bom dia, irmãos, graças e paz, irmãos de casa também, graças e paz. Eu tinha pensado também nessa questão de linkar essa passagem com Gênesis 3, a queda do homem, né? Tem tudo a ver com esse elemento psicológico e espiritual da gente querer ser igual a Deus, né? A ser deuses também. Mas então, eu queria a gente conversar um pouquinho, aproveitar esse texto, sobre como que esse elemento da religião ele sempre esteve presente na vida social e política dos povos, né? O elemento religioso é parte da própria cultura de uma sociedade, de um povo. Não tem como você desprezar isso quando você vai debater certos assuntos. Não tem como você desprezar isso. E lembrando sempre uma fala, até que o pastor falou aqui uma vez, que cristianismo é religião, evangelho não é religião, né? Enquanto categoria, o cristianismo é uma religião, mas o evangelho de Jesus não é religião. E eu acho que a contribuição do evangelho é justamente essa questão de trazer um ensinamento que se descola desse, que meio que está acima desse elemento religioso, que
que sempre foi fruto de grandes tensões e quando a gente vai fazer uma leitura da história, a gente vê esse elemento religioso sendo utilizado como instrumento de muitas coisas. Aqui, nessa passagem, as autoridades políticas tinham, tendo seus interesses ali envolvidos naquela confusão toda que estava acontecendo ali, eles se utilizam do elemento religioso para atender os seus próprios interesses. Porque a gente vai ver mais à frente do texto que o pastor sinalizou para a gente, que Paulo ele vai passar de herói para vilão assim, rapidamente. E qual é o elemento central dessa mudança ali na mentalidade da multidão em relação àqueles homens, a ponto de apedrejá-los? É o elemento religioso, a presença dos judeus incitando a população contra Paulo e Barnabé. E então, como que a gente pode trazer isso para a nossa reflexão hoje, né, no século XXI? Entender, enquanto cristãos, enquanto seguidores do Evangelho de Jesus, a gente precisa ter na nossa mente esse discernimento de que o reino de Deus não é um reino político, não se dá a partir de um estado político, e que essa separação deve estar presente. Em toda a história do Ocidente, o elemento religioso ele foi utilizado para promover guerras, perseguições de minorias, quantas mulheres foram levadas à fogueira a partir do discurso religioso que as condenava àquilo, ou seja, tendo o elemento da religião como legitimador daqueles atos inquisitórios. Quantas populações indígenas e africanas foram escravizadas tendo o elemento do discurso religioso como validador daquilo, né? A gente tem grandes pregadores, né, que tinham diversos escravos e justificavam a escravidão a partir do texto. Aí você lê o texto do Novo Testamento e você fala assim, não é possível que eles liam a Bíblia. Grandes pregadores ingleses, na Inglaterra é uma grande culpada de tanta coisa que aconteceu. A Inglaterra é histórica, né? Não estou culpando um inglês do dia de hoje, mas são responsáveis de alguma forma. Desculpa. Porque qual o elemento do discurso religioso que, por exemplo, legitimou a escravidão das pessoas negras? É justamente a ideia de que eles não eram seres humanos e não possuíam almas. Então veja o discurso religioso, porque aqueles escravizadores eram cristãos. Então eles precisavam, na sua consciência cristã, ter algo que davam paz para eles fazerem aquilo. Então a religião disse, olha, não tem problema, vocês não estão pecando, porque eles não têm alma. Então eles podem ser transformados em objetos. Agora, para não ficar só no lado negativo, eu queria concluir minha fala trazendo um lado positivo, que é a herança que a Reforma Protestante trouxe para essa discussão, que é o legado do secularismo, que até onde a gente estava conversando, né, pastor estava conversando comigo, que às vezes quando a gente fala em secularismo, né, o senso comum dá a ideia de então ele está no mundo, ele se desviou, né? Até você estava falando da questão da sua turma lá do seminário, e não é nada disso, né? Os reformadores e também os filósofos iluministas, eu estou falando do Ocidente, eles entenderam que para a gente avançar enquanto civilização, esse elemento religioso precisava ser colocado no seu lugar cultural e social, e que para que a gente pudesse ter uma sociedade mais justa, mais tolerante, mais igualitária, a gente precisava trazer esse elemento religioso para o lugar que ele deve estar na sociedade.
E a gente tem esse legado dos reformadores, né? A reforma protestante, os movimentos reformadores foram fundamentais para que essas ideias pudessem ter espaço na Europa, porque a gente tinha na Europa uma mentalidade religiosa que ela era praticamente, se confundia com o próprio Estado, era o Estado, e isso dificultava essas ideias circular. E com o advento da reforma, essas ideias puderam circular e a gente pôde, por exemplo, a ideia de democracia, de liberdade, né? Aqueles lemas da Revolução Francesa, égalité, liberté, fraternité, são frutos do movimento reformador que abriu espaço na Europa para que o iluminismo crescesse, as ideias, a própria Revolução Francesa e tudo que a gente viu acontecendo a partir daí no Ocidente. Então, esse texto dá a oportunidade para a gente pensar como é perigoso o discurso religioso no incentivo à prática de tolerâncias e da violência, né? Porque aqueles judeus incitavam, aqueles religiosos judeus incitaram aquela população que há pouco tempo estavam ali num ato de adoração, né? Como o Caio Fábio fala, né? Essa fala é do Caio Fábio, né? Paulo e Barnabé saem de heróis para vilão assim, uma fração de tempo. Então, isso é muito presente na história humana, essa capacidade do discurso religioso, como ele tem essa capacidade de mudar o pensamento da massa muito rapidamente e às vezes mudar para o mal. E se tem um tipo de gente capaz de mexer com as turmas, com as multidões e incitar a violência, é religioso. Se tem um grupo capaz de promover violência, não estou dizendo só esse grupo, mas os líderes religiosos são... Porque é interessante o que o Alex fala, e já eu passo a palavra